Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Maria da Silva Nunes e vou ministrar a disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. É uma disciplina de 90 horas e essa disciplina está dividida em 4 unidades. Eu vou ver aqui para vocês a apresentação e o objetivo da unidade 1. Eu vou apresentar por unidade. Então, nesta primeira unidade, buscaremos apresentar o desenvolvimento histórico do ensino da língua portuguesa como disciplina, isto é, como conhecimento legitimado social e historicamente, bem como as transformações sofridas na concepção de seu objeto de estudo, a linguagem. Então, nós vamos ver um pouco sobre o percurso histórico da disciplina língua portuguesa, como ela foi se constituindo e como ela foi, de fato, instituída como disciplina obrigatória curricular. Falaremos também das várias concepções de língua e gramática e das contribuições da ciência linguística para a definição desses elementos, pressupostos teóricos para o ensino de língua. Com isso, objetivamos que você perceba a maneira de concebê-los, perceba que a maneira de concebê-los é decisiva para a escolha da metodologia do ensino, a aprendizagem desse objeto. Então, à medida que você perceber cada concepção de linguagem, pretendemos que você perceba a importância das concepções de linguagem para você se posicionar enquanto professor de língua portuguesa, porque é adotando uma ou outra concepção que você vai tomar um posicionamento enquanto professor de língua portuguesa. Para tanto, apresentaremos o que será discutido nesta unidade. A unidade está denominada como Ensino de Língua, Pressupostos Teóricos e Metodologia. A unidade 1 tem essa denominação. E a unidade 1 é toda baseada na unidade 1 do livro base da disciplina, que também tem como nome Fundamentos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Então, na unidade 1 da disciplina, nós vamos estudar a unidade 1 do livro, tá? E nessa unidade nós vamos ver um pouco da história do ensino da disciplina Língua Portuguesa. E o primeiro ponto que nós queremos enfatizar, ou chamar a atenção, é repetir uma pergunta que você já viu, já deve ter visto em vários livros, sobretudo os livros que tratam da perspectiva da sociologia. É a pergunta: para que ensinamos português para falantes nativos dessa língua? Parece que é desnecessário você ensinar a língua portuguesa para quem já é nativo dessa língua. No entanto, o ensino de língua portuguesa é ensinado nas escolas para que o aluno aprenda a ler e entender um texto, de qualquer dimensão, de qualquer tipo ou gênero. É para que o aluno possa interagir em público, em contextos mais ou menos formais, como falante ou como ouvinte. Então, quando o aluno vai para a escola, ele já vai dominando sua língua nativa, no nosso caso, a língua portuguesa. Mas lá na escola, ele vai aprender as variações da língua e, sobretudo, da língua formal, para que ele possa se posicionar, para que ele possa saber escolher uma variação adequada de acordo com o contexto em que ele se encontra, tá? Então, ele também precisa usufruir do gosto estético das produções literárias, e isso ele é feito por meio da escola. Também o aluno vai para a escola para estudar a língua portuguesa, para aprender a relacionar as informações dos textos verbais com outras expressões em outras linguagens. Então, uma das grandes dificuldades que você percebe no aluno é que quando você mostra para ele um texto visual, ele tem muita dificuldade de interpretar, ele tem dificuldade de relacionar informações. E ele vai para a escola estudar a língua portuguesa em busca de aprender a lidar com essas situações. Uma delas é aprender a extrair informações e relacionar informações de textos visuais, por exemplo. Ele vai também para aprender a se expressar por meio de um texto escrito dentro da modalidade formal da língua, porque é por meio dessa modalidade que você consegue a ascensão social. Quando você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, você tem que falar de acordo com a norma padrão. Porque se você vai porque é nesse contexto que essa língua
ou essa variação é exigida. Quando você está no contexto familiar, você pode falar de forma mais despretensiosa, mais à vontade. No entanto, nos contextos mais formais, você precisa utilizar a norma padrão. E essa norma padrão é uma das buscas que você vai fazer na escola. Ainda na unidade 1, nós vamos ver um pouco sobre concepções de linguagem, língua e gramática e metodologia de ensino. Para tanto, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que a partir das mudanças sociais, ideológicas e culturais do país, a disciplina língua portuguesa foi aos poucos estabelecendo o contorno do seu objeto de estudo da linguagem. Quer dizer, a língua portuguesa, a disciplina língua portuguesa, ela foi se adaptando à realidade do contexto social, porque a sociedade ela vai mudando, ela vai agregando valores, ela vai de repente mudando até um pouco da cultura, o que hoje é certo, amanhã pode estar errado, e a língua portuguesa vai se moldando a essa realidade, e com isso vai refazendo ou reconstruindo o seu objeto de estudo, que é a linguagem. A língua portuguesa foi legitimada como objeto de ensino, isto é, como uma disciplina integrante do currículo escolar, somente por volta da segunda metade do século XIX. Vejam bem, somente pela metade do século XIX foi que a disciplina língua portuguesa foi integrada ao currículo escolar. Até então, até essa época, a concepção de linguagem era concebida como a expressão do pensamento, ou seja, era com base na primeira concepção de linguagem, que é a linguagem como expressão do pensamento. Nessa concepção, falar bem, escrever bem, passa antes pela questão do pensamento. Primeiro você elabora isso no pensamento e externa por meio da linguagem. Então, se externar bem, falar bem, saber português bem, é saber pensar bem, consequentemente. Então, essa primeira maneira de entender o conceito de linguagem considera que a expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas uma tradução que depende da capacidade de um homem organizar de maneira lógica seu pensamento por meio de uma linguagem articulada e organizada. De acordo com essa perspectiva, que perspectiva? Essa primeira concepção que concebe a linguagem como expressão do pensamento, a língua é assumida como um sistema virtual, abstrato, independente das influências das situações de fala. Tá? A língua é considerada como uma entidade capaz de encerrar e veicular sentidos por si mesmos. Quer dizer, o falante, o contexto extralinguístico está fora. A língua por si só é capaz de expressar essas situações de fala, não se levando em conta para atribuir significado ao contexto, mas somente a língua por si só. Essa era a concepção de linguagem configurada como expressão do pensamento. Essa maneira de conceber a linguagem e a língua aparece muito forte nos estudos da gramática normativa e sobreviveu na escola brasileira até mais ou menos no final de 1950. Então, mais ou menos pela metade do século XIX, a disciplina língua portuguesa foi instituída integralmente no currículo escolar e essa língua é o que dá suporte a gramática normativa. A gramática normativa tem como base essa concepção de linguagem, expressão do pensamento, tá? A língua como expressão do pensamento. Por volta dos anos 60, você vê, como eu já falei anteriormente, que a disciplina língua portuguesa, ela foi adequando seu objeto de estudo, a linguagem, conforme o momento do contexto social. Então, por volta de 1960, houve uma significativa mudança social e política no país, acarretando também mudanças radicais no ensino de língua portuguesa, que foi reestruturado de acordo com a ideologia política vigente na época. Assim, a língua, até então conceituada como expressão do pensamento, passa agora a ser entendida como um fenômeno de comunicação e expressão, meio objetivo para a comunicação a serviço do desenvolvimento do país. Isso fez surgir, a partir desse contexto social, fez surgir a segunda concepção de linguagem, linguagem como instrumento de comunicação. Nessa perspectiva, o falante apenas codifica
e decodifica mensagens, atos de comunicação independente do contexto social. Parece muito com a primeira concepção de ensino. Até aqui, o contexto social não é levado em consideração, tá? Para isso, o falante escritor, chamado de emissor, coloca a informação que deseja comunicar, a mensagem, em código, e o remetente remete ao ouvinte, o receptor, por meio de um canal, por meio das ondas sonoras luminosas. Por sua vez, o receptor recebe os sinais codificados e decodifica-os, transformando novamente em mensagem, informações. Então, na segunda concepção, em que a linguagem é instrumento de comunicação, nós temos como fatores, atores principais, o emissor e o receptor. Um codifica e o outro decodifica, e assim vice-versa. Ainda o contexto está de fora. Pelos anos de 1980, como eu falei, que a disciplina Língua Portuguesa acompanhou todo o contexto histórico e social, então, por volta de 1980, outras mudanças sociais, políticas e culturais ocorreram no país. Esse período de redemocratização política também pediu mudanças no ensino e mudou os rumos da disciplina Língua Portuguesa. Nesse cenário, nesse contexto, surge então a terceira concepção de linguagem. Agora, a linguagem como forma ou processo de interação. Nesta concepção, a língua é vista como um conjunto de variedades utilizadas por uma sociedade de acordo com o exigido pela situação de interação comunicativa em que o usuário da língua está engajado. Então, aqui já há uma perspectiva mais abrangente. Aqui você leva em consideração o falante, você leva em consideração o receptor, você leva em consideração o contexto de um modo geral, o ambiente, a situação formal ou informal. Tudo isso vai interferir no ato de comunicação. Então, essa terceira concepção é denominada concepção que percebe a linguagem como processo ou forma de interação social. A linguagem é para se interagir socialmente. Por aqui, nós vamos encerrar a unidade 1 e, em seguida, vamos dar continuidade à unidade 2.